Dizem que o lar é o lugar mais pacífico do mundo, o refúgio para onde você volta depois de um dia cansativo. Eu também acreditava nisso, no ninho que passei 10 anos da minha juventude construindo. Mas eu jamais poderia imaginar que justamente nesse refúgio, na suíte master luxuosa que eu mesma projetei, uma cena tão suja aconteceria. Uma traição tão cruel que transformaria minha casa no cenário de uma tragédia. E eu, que sempre fui uma esposa totalmente dedicada, me vi forçada a me tornar uma diretora improvisada e encenar uma celebração que nem meu marido, nem a família dele seriam capazes de digerir pelo resto de suas vidas. Naquela tarde, decidi voltar para casa mais cedo do que o habitual. Era o nosso aniversário de 10 anos de casamento, um marco importante que eu esperava com ansiedade. Cancelei uma reunião crítica e deixei de lado todo o trabalho na minha rede de centros de estética e bem-estar para preparar pessoalmente um jantar muito especial para o meu marido. No caminho, até parei em uma adega para escolher a garrafa mais requintada, um Chateau Petrus, que o Ricardo, meu marido, sempre sonhou em provar um dia. Meu coração transbordava de uma felicidade simples ao imaginar o rosto dele cheio de surpresa e alegria ao ver tudo que eu tinha preparado. 10 anos não são um caminho curto. Superamos inúmeros altos e baixos juntos e eu sempre acreditei que nosso amor era forte o suficiente para vencer qualquer coisa. Assim que o carro entrou na garagem da nossa casa em Alphaville, notei algo estranho. A porta da frente estava apenas encostada. Não estava trancada como de costume. Franzi a testa, mas logo pensei que deveria ser a Larissa, a nossa jovem governanta, que provavelmente tinha saído rapidinho para levar o lixo e esqueceu de trancar. Entrei em casa com as sacolas de compras e a garrafa de vinho. A mansão estava estranhamente silenciosa. Normalmente, a essa hora, a Larissa me cumprimentaria e perguntaria alegremente sobre o meu dia, mas hoje não havia alma à vista. Larissa, o Ricardo já chegou? Perguntei em voz alta, mas apenas o silêncio respondeu. Talvez a menina já tivesse ido para o interior visitar a família, como tinha me pedido permissão dias antes, e meu marido certamente ainda não tinha voltado do trabalho. Bem, então eu teria mais tempo para preparar tudo. A surpresa seria ainda maior. Deixei as coisas na bancada da cozinha, tirei meu blazer de trabalho, ficando apenas com um vestido leve de seda, e comecei a organizar tudo. Ao passar pela sala de estar, meu olhar parou na porta do banheiro principal do térreo. Aquela porta, que em teoria era reservada apenas para nós dois, estava entreaberta e um feixe de luz brilhava lá de dentro para o corredor. Ouvi o som de água correndo. Não era o chuveiro, mas o enchimento rítmico da hidromassagem. Meu coração deu um salto. O Ricardo já estava em casa. Por que ele não me avisou? Com certeza ele queria me fazer uma surpresa também. O pensamento me fez sorrir. Fui na ponta dos pés, pretendendo dar um susto nele. Mas quando eu estava a apenas alguns passos da porta, parei de repente. O som da água continuava, mas agora outro som se misturava a ele. Risadas, não de uma pessoa, mas de duas. Uma risada profunda, quente, familiar até o último suspiro, vinda do Ricardo. E outra risada cristalina e aguda. A voz que eu ouvia todos os dias. Ai, como você é bobo, Ricardo. Era a voz da Larissa. O sangue nas minhas veias congelou. Meu corpo inteiro paralisou como se tivesse recebido um choque elétrico. Não podia ser. Com certeza eu tinha ouvido errado. A Larissa tinha ido para a casa dos pais. Com certeza ele estava com a TV ligada lá dentro. Agarrei-me a essa desculpa absurda e apoiei minha mão trêmula na parede. Mas os sons que se seguiram destruíram qualquer traço de auto-engano. O barulho da água, sussurros e um gemido suave e inconfundível. Foi como se 1000 agulhas envenenadas perfurassem meus ouvidos, atravessassem meu peito e se cravassem no meu coração. Senti o mundo girar ao meu redor. Minhas pernas mal me sustentavam. Escorei-me na parede e me aproximei para espiar pela fresta da porta. E então eu vi. Uma imagem que eu provavelmente não esqueceria nem na próxima vida. Em meio ao vapor, sob a luz amarela quente do banheiro, o Ricardo, o homem com quem compartilhei 10 anos da minha vida, estava sentado na hidromassagem, e à frente dele, sem uma única peça de roupa, estava a Larissa.
Ela estava encostada na borda da banheira, com as pernas sobre os ombros do meu marido. Ele massageava as costas nuas dela enquanto conversava e sorria com ternura. Eles estavam banhando-se juntos, na minha banheira, na minha casa, exatamente no nosso 10º aniversário de casamento. Curiosamente eu não chorei, nenhuma lágrima veio. A dor extrema parecia ter se transformado em outra coisa, algo frio e afiado. Senti como se um monstro tivesse acabado de acordar das profundezas da minha alma. Recuei silenciosamente, passo a passo, sem fazer o menor ruído. Eu não gritei, não esmurrei a porta, não fiz nada do que uma esposa traída normalmente faria. Minha mente estava vazia, mas ao mesmo tempo terrivelmente clara. Fui direto para o 2º andar. Entrei no nosso quarto e depois no quarto da Larissa. Abri os armários. Com uma calma assustadora, comecei a recolher todas as roupas deles. Desde os ternos caros do Ricardo e os vestidos de seda dela, até a última peça de roupa íntima. Levei tudo, sem deixar um fio para trás. Também recolhi as toalhas, os celulares e as carteiras que estavam nos criados mudos. Levei tudo para baixo e joguei em um canto escuro do depósito. Depois voltei para o corredor em frente ao banheiro. As risadas e as brincadeiras deles ainda podiam ser ouvidas, nojentas e estridentes. Fechei a porta silenciosamente, peguei o molho de chaves da minha bolsa e procurei a do banheiro principal. Deslizei-a na fechadura. O som do metal contra o metal produziu um clique seco. Girei a chave. Um segundo clique soou. Eles estavam trancados. Completamente nus, sem roupas, sem telefones, sem saída. Depois disso, caminhei calmamente até a sala de estar e me sentei no sofá de couro macio. Peguei meu celular, deslizei o dedo rapidamente pela tela e abri o WhatsApp. Procurei o grupo da família, chamado Clã Albuquerque, que incluía meus sogros, tios e primos do Ricardo. Respirei fundo e escrevi uma mensagem em um tom alegre e entusiasmado. Olá a todos! Tenho uma grande surpresa esta noite. Estamos fazendo uma festa muito especial aqui em casa agora mesmo. Gostaria de convidar todos vocês para virem comemorar conosco. Haverá um show aquático espetacular que vocês com certeza nunca esquecerão. Apertei em enviar. O tom de notificação soou repetidamente nos celulares deles, onde quer que estivessem. Coloquei o telefone na mesa, recostei-me no sofá e fechei os olhos. Os socos na porta e os gritos de pânico vindos do banheiro já chegavam aos meus ouvidos. Um sorriso gélido se formou nos meus lábios. Minha festa surpresa estava apenas começando. Os gritos frenéticos do Ricardo e o choro agudo da Larissa ecoavam por trás da porta do banheiro, mas não me tocavam mais. Eram apenas o som de fundo de um filme mudo passando na minha mente. Um filme de 10 anos, intitulado Felicidade. 10 anos atrás, eu era Camila, uma jovem de 26 anos com um futuro brilhante pela frente. Eu tinha acabado de receber uma bolsa integral para um mestrado em administração em Londres, um bilhete dourado pelo qual trabalhei incansavelmente. Toda a minha família e meus amigos estavam felizes por mim. Diziam que eu estava prestes a abrir minhas asas e voar para um céu maior. Mas então conheci o Ricardo. Ele era 2 anos mais velho que eu, gerente de marketing em uma subsidiária da empresa onde eu estagiava. Tinha uma aparência elegante, um sorriso caloroso e um charme capaz de derreter o coração mais frio. Ele me cortejou com persistência e romance. Não me prometia coisas distantes, apenas dizia: "Fique aqui comigo, Camila. Seu céu não precisa ser em um lugar distante. Pode ser aqui mesmo, nos meus braços." E eu, uma mulher que sempre foi forte e racional, me rendi. Desisti do meu sonho de Londres, da bolsa, da carreira promissora que me esperava. Escolhi ele. Escolhi um futuro que acreditei que seria cheio de sol e mar azul. Nosso casamento foi celebrado com a bênção de todos. Meus pais estavam um pouco tristes pela carreira da filha, mas sentiam-se aliviados ao me ver feliz. Minha sogra, Dona Heloísa, era na época uma mulher incrivelmente compreensiva. Ela pegou minha mão e me deu um conselho. "Camila, meu Ricardo é um pouco infantil, com alma de artista. Agora que você está entrando na casa, seja a esposa dele, mas também sua amiga. Guie-o por mim. Sim,
A partir de hoje, você é minha filha. Chorei de emoção e prometi a mim mesma que amaria aquela família como se fosse a minha. Os primeiros anos de casamento foram puro mel. Vivíamos em um pequeno apartamento alugado que estava sempre cheio de risos. Decidi não trabalhar como empregada. Com o pouco capital que meus pais me deram, abri um pequeno centro de estética especializado em tratamentos naturais. Era minha paixão e eu queria transformá-la em profissão. Ricardo me apoiava incondicionalmente. Faça o que você ama, dizia ele. Eu cuido do resto. Mas a vida não é um conto de fadas. No início, meu negócio teve muitas dificuldades e o emprego dele também não ia particularmente bem. Houve momentos em que tínhamos apenas alguns reais para passar a semana, mas não desanimamos. Trabalhei até tarde da noite, pesquisava produtos, eu mesmo atendia as clientes. Depois do dia de trabalho dele, ele me ajudava a distribuir panfletos e limpar o local. Naqueles dias difíceis, nosso amor crescia ainda mais. Achei que, com ele ao meu lado, eu poderia superar qualquer obstáculo. E o esforço deu frutos. Meu centro de estética começou a ganhar nome. As clientes aumentavam a cada dia. De um pequeno espaço, expandi para uma rede de 3 grandes centros na cidade. O dinheiro começou a fluir. A primeira coisa que fiz não foi comprar coisas para mim, mas adquirir a casa em Alphaville, uma mansão espaçosa para que meus sogros ficassem confortáveis quando nos visitassem. Não hesitei um segundo em registrar a casa no nome dos dois. Achei que era fruto do nosso esforço conjunto. Comprei para o Ricardo um carro de luxo para que ele pudesse se locomover com conforto, para que não sofresse com calor ou a chuva. Dei à minha sogra joias de diamante e bolsas de grife que ela antes só ousava olhar em revistas. Consegui um emprego permanente para minha cunhada na empresa de um amigo. Fiz tudo sem cálculos, com o pensamento simples de que eles eram minha família. Com o sólido apoio financeiro que eu trouxe para o lar, Ricardo também subiu rapidamente na profissão. Foi promovido a diretor de marketing e tornou-se um homem de sucesso e bem cuidado. Estava cada vez mais ocupado, mas o amor que me demonstrava não parecia ter mudado. Ligava-me todos os dias ao meio-dia, comprava presentes surpresas, sussurrava palavras de amor todas as noites. Devo muito do sucesso que tenho hoje a você, dizia ele sempre. Você é a mulher mais maravilhosa da minha vida. Eu me mergulhava nessas palavras. Tinha orgulho não só do meu sucesso profissional, mas também de ter um marido que me amava profundamente e sogros que me apreciavam. Acreditava ser a mulher mais feliz do mundo. Não sabia que tudo era uma ilusão, que o marido em quem eu confiava cegamente estava usando secretamente o brilho que eu lhe dera para construir outro mundo pelas minhas costas. Um mundo pecaminoso, no qual eu era apenas uma sombra borrada. E eu também não sabia que minha decisão de aliviar os fardos do meu marido, puramente por compaixão, seria o ato que abriria a porta para uma cobra venenosa destruir meu lar. Nossa vida seguia nessa falsa abundância. Meus centros floresciam. O trabalho do Ricardo tornava-se cada vez mais exigente. Frequentemente ele tinha que viajar a negócios, entreter clientes importantes até tarde da noite. Eu entendia perfeitamente. Entendia a pressão de um homem em um cargo alto. Limitava-me a apoiá-lo nas sombras, cuidando de suas refeições e de seu descanso. Doía-me vê-lo chegar em casa exausto e ainda ter que lavar e passar suas próprias roupas. Senti pena dele. Que tal contratarmos alguém para nos ajudar na casa, querido? Sugeri. Ultimamente você parece muito cansado. Com alguém para ajudar nas tarefas, você terá mais tempo para descansar. A princípio, Ricardo recusou. Pegou minha mão e falou com a voz emocionada. Não é necessário, meu amor, eu mesmo posso fazer. Não quero uma estranha em casa. Isso tiraria a nossa intimidade. Quando ouvi isso, meu amor por ele cresceu ainda mais. Mas, depois que insisti várias vezes e disse que eu também estava ocupado e não tinha muito tempo para cuidar dele como ele merecia, ele aceitou relutante. Tudo bem, farei o que você quiser, mas temos que encontrar alguém de confiança e discreto. Não gosto de gente fofoqueira e intrusiva. E então a Larissa apareceu. Uma parente distante da minha sogra a recomendou para nós. A primeira vez que a vi, ela me causou uma excelente impressão. Era uma menina de apenas 19 ou 20 anos, com um rosto oval e grandes olhos pretos que sempre olhavam para os outros com timidez e medo. Ela é órfã de pai desde a infância, e a mãe está constantemente doente.
Tem vários irmãos mais novos em idade escolar. Teve que abandonar os estudos para vir para a cidade ganhar a vida, contou-me a parente. Ao ouvir sua história, senti uma profunda compaixão. Olhei para aquela menina magra e pálida, em suas roupas velhas e desgastadas, e meu coração se comoveu. Decidi contratá-la imediatamente, com um salário ainda mais alto do que o de outras funcionárias com mais experiência. Tratei-a como uma irmã mais nova. Comprei roupas novas para ela, consegui tudo o que precisava para sua higiene pessoal. Larissa, considere esta a sua casa. Se tiver algum problema, não hesite em me dizer, eu disse a ela. Larissa provou ser uma funcionária incrivelmente trabalhadora e discreta. Fazia todas as tarefas, da limpeza e cozinha à lavanderia, perfeitamente. Cozinhava maravilhosamente bem e sempre sabia como variar os menus para se adaptar ao nosso gosto. Era calada e sempre fazia seu trabalho em silêncio, nunca interferindo nos assuntos da casa. Eu estava muito satisfeita. Acreditava ter encontrado a pessoa ideal. Ricardo parecia um pouco desconfortável no início, mas gradualmente se abriu. Elogiava a comida da Larissa, sua diligência. Minha sogra, sempre que nos visitava, também a elogiava. Essa menina é um tesouro, rápida, limpa e também bondosa. Camila, minha filha, você tem bom olho para as pessoas. Eu não sabia que por trás daquela aparência inocente e vulnerável havia um cálculo cheio de malícia. Eu não sabia que minha bondade tinha se tornado uma ferramenta, um passaporte que permitiu que ela penetrasse em minha casa e se apropriasse de tudo que me pertencia. Os primeiros sinais foram muito sutis, tão sutis que eu os ignorei. Uma vez, ao voltar de uma viagem de negócios, encontrei um vaso com lírios brancos na mesa de jantar, as flores às quais sou alérgica. Perguntei a ela sobre isso, e Larissa respondeu hesitante. Achei que eram tão bonitas que as comprei para decoração. Sinto muito, dona Camila, eu não sabia que a senhora era alérgica. Ricardo imediatamente a defendeu. Ah, vamos lá, querida, a menina não sabia. Ela fez com boas intenções, não brigue com ela. Eu também não pensei em nada, um simples erro. Não sabia que era um teste, uma provocação oculta. Depois, houve ocasiões em que peguei a Larissa usando regatas cavadas ou shorts minúsculos enquanto limpava a casa. Quando me via, ela rapidamente se cobria com um casaco e uma expressão de culpa. Desculpe, dona Camila, todas as minhas roupas molharam e eu acabei colocando isso por um momento. Novamente, Ricardo saltou em sua defesa. Nesse calor, é normal que a menina se vista assim para ficar mais fresca. Você é muito rigorosa. Só estamos nós três em casa. Ninguém se importa. Mais uma vez, fiquei calada. Culpei a mim mesma. Eu era muito exigente, muito desconfiada. Mas as coisas tornaram-se cada vez mais óbvias. Comecei a notar os olhares estranhos que Ricardo dava a Larissa. Olhares secretos que duravam mais do que o normal. Às vezes em que ele acidentalmente tocava a mão dela ao entregar-lhe algo. As piadas em um tom um pouco mais íntimo. Senti um vago mal-estar, mas toda vez que tentava dizer algo, ele descartava com argumentos completamente lógicos. A menina é inocente e digna de pena. Não a trate assim. Você é a patroa, tem que ser um pouco mais generosa. Não deixe um ciúme absurdo estragar o ambiente familiar. Ele transformou minha preocupação legítima em egoísmo e mesquinhez. Construiu uma imagem de vítima perfeita em torno da Larissa, uma jovem inocente sendo intimidada por uma patroa difícil. E eu me tornei, involuntariamente, a vilã desta peça. Eu não sabia que, enquanto eu me atormentava, um relacionamento pecaminoso tinha começado a brotar pelas minhas costas, apenas esperando para florescer em minha própria casa. A sensação de mal-estar era como uma nuvem negra. No início, apenas um pequeno ponto no horizonte, mas cresceu e se espalhou até cobrir todo o meu céu azul. Tentei afastar os pensamentos negativos e disse a mim mesma que estava sendo sensível demais. Mas o comportamento estranho do Ricardo e da Larissa tornou-se mais frequente, mais óbvio, e impediu-me de continuar fechando os olhos. Tudo começou com coisas muito pequenas. Ricardo começou a prestar uma atenção incomum à sua aparência. Comprou mais roupas novas, começou a usar um perfume mais caro e passava mais tempo em frente ao espelho todas as manhãs. Quando lhe perguntei, limitou-se a um sorriso.
Tenho que cuidar da minha imagem, certo? Minha esposa é uma grande empresária. A explicação soava doce, mas senti que algo não se encaixava. Ele não estava mudando para mim, mas para outra pessoa. Depois, houve as noites em que ele alegava ter que encontrar parceiros de negócios, mas voltava não cheirando a álcool, apenas ao seu perfume. Também começou a fazer chamadas telefônicas secretas. Frequentemente ia para a varanda e fechava a porta de vidro para falar. Quando eu me aproximava, desligava apressadamente. Coisas de trabalho, não é nada, querida, dizia ele. Seu segredo me irritava imensamente. Começamos a ter pequenas discussões e momentos tensos de silêncio. O ambiente em casa já não era tão caloroso como antes. E então, uma noite, encontrei a primeira prova, uma prova irrefutável. Ao recolher sua roupa suja para colocar na máquina de lavar, descobri uma mancha de batom vermelho cereja no colarinho de sua camisa branca. Meu coração apertou. Sabia com certeza que não era o meu batom. Eu usava uma cor diferente e nunca tive o hábito de deixar marcas nas roupas do meu marido. Fiquei congelada no banheiro, segurando a camisa na mão e sentindo como se estivesse segurando a faca que acabara de me esfaquear. Não fiz cena naquele momento. Tentei manter a calma. Coloquei a camisa de lado e esperei que o Ricardo saísse do banho. Quando ele saiu com uma toalha na cintura, mostrei-lhe a camisa e tentei não deixar minha voz tremer. Você pode me explicar esta mancha de batom? Ricardo olhou para a mancha e seu rosto mudou por um momento, mas ele rapidamente recuperou a compostura e até riu naturalmente. Ah, isso deve ter acontecido durante o jantar com os parceiros. A secretária deles bebeu demais e esbarrou em mim acidentalmente enquanto fazíamos um brinde. Não é nada, querida, não tenha maus pensamentos. Ele se aproximou para me abraçar, mas eu recuei e olhei para ele com uma frieza glacial. Apenas um acidente. Você tem certeza? Claro, disse ele com voz firme. Você não confia em mim? Eu já menti para você em 10 anos? Sua pergunta foi como uma adaga girando na minha ferida. Sim, por 10 anos eu tinha confiado nele cegamente, e essa mesma confiança agora me fazia sentir como uma idiota. Tudo bem, não vou discutir mais. Eu mesma vou lavar esta camisa para que fique bem limpa, disse e virei as costas, deixando-o perplexo no quarto. Mas eu não lavei a camisa. Guardei-a cuidadosamente em um saco e escondi-a no meu armário. Seria a primeira peça de evidência. A partir daquela noite, eu não era mais a Camila ingênua. Comecei minha própria investigação, uma investigação silenciosa e dolorosa. Comecei a prestar atenção em tudo, nos horários do Ricardo, anotava as vezes que ele alegava ir em viagens de negócios, as vezes que chegava tarde, verifiquei os gastos na nossa conta conjunta, descobri saques incomuns em dinheiro, pagamentos em lugares que ele nunca me contou. Também comecei a observar a Larissa. Vi como ela usava secretamente seu celular durante as horas de trabalho. Uma vez passei pelo seu quarto e vi abraçando um grande urso de pelúcia, o mesmo que eu tinha visto o Ricardo trazer para casa alguns dias antes. Ele tinha dito que era um presente de aniversário para a filha do chefe. Minha sogra, Dona Heloísa, também estava se comportando de forma muito estranha. Vinha à casa com mais frequência, não para me visitar, mas para falar com a Larissa. Frequentemente sentavam-se na cozinha sussurrando. Quando eu aparecia, calavam-se imediatamente e passavam para um tópico trivial. Ela também dava presentes a Larissa. Uma fivela de cabelo bonita, um creme facial. Tratava melhor do que me tratava. Senti que uma aliança sombria estava se formando em minha própria casa e que eu estava sendo empurrada para a margem. A suspeita, a solidão e o sentimento de traição roíam minha alma. Tornei-me mais silenciosa, mais retraída. Ricardo notou e fingiu preocupação. O que tem acontecido com você ultimamente? Você sempre parece cansada e pensativa. Se algo está incomodando você, tem que me dizer. Ele desempenhava o papel do marido atencioso perfeitamente, enquanto era a causa de todo o meu sofrimento. Apenas dei um sorriso fraco e balancei a cabeça. Não é nada, só tenho muito trabalho. Eu não podia contar a verdade. Ainda não tinha provas suficientes. Se fizesse cena agora, negariam tudo e eu me tornaria a esposa ciumenta e paranoica. Tinha que esperar,
coletar mais evidências. Precisava de uma prova sólida e irrefutável para desmascará-los diante de todos. E eu não sabia que minha próxima decisão, uma decisão que parecia muito moderna e inteligente, me traria a prova mais horrível. Viver sob o mesmo teto com pessoas que você suspeita que te traem é uma tortura. Todos os dias eu tinha que colocar uma máscara, fingir alegria, simular confiança. Enquanto meu coração se retorcia de dor e dúvida, eu sabia que não podia continuar assim. Tinha que saber a verdade, não importa o quão cruel pudesse ser. E então uma ideia surgiu em minha mente. Câmeras. Nesta era tecnológica, nada pode revelar a verdade de forma mais eficaz do que aqueles olhos eletrônicos que nunca dormem. Sob o pretexto de garantir a segurança da casa, sugeri ao Ricardo que instalássemos um sistema de monitoramento. Ele aceitou imediatamente, provavelmente para não parecer suspeito. Ótima ideia, querida. Ultimamente a situação da segurança no bairro tem estado complicada. Instalar câmeras nos dará mais paz de espírito. Ele até pareceu muito entusiasmado e contatou ele mesmo uma empresa de instalação. Mas eu estava um passo à frente dele. Disse-lhe que tinha um amigo no ramo que poderia fazer por um preço melhor e garantir nossa privacidade. Claro que era apenas uma desculpa. Eu tinha pesquisado por conta própria e escolhido um tipo de microcâmera escondida que podia ser perfeitamente ocultada e conectada diretamente ao meu telefone. Naquele dia, tirei folga do trabalho, dizendo que era para supervisionar a instalação. Fiz o técnico instalar as câmeras regulares em locais visíveis, como a entrada, o jardim e a sala de estar. Mas, ao mesmo tempo, instalei secretamente as microcâmeras nos lugares que considerava mais sensíveis. Escondi uma no relógio de mesa da sala, em frente ao sofá, outra disfarçada de carregador de celular no escritório do Ricardo e coloquei a última em um canto discreto da cozinha. Não me atrevi a colocar uma no quarto. Talvez uma parte de mim ainda temesse ser confrontada com a pior cena possível. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Na tela do meu telefone, vi apenas a rotina diária. Larissa continuava a trabalhar conscientemente. Ricardo chegava e saía do trabalho nos horários de costume. Eu já me perguntava se realmente era paranoica demais. Mas uma quarta-feira à tarde, enquanto estava no escritório, recebi uma notificação de movimento da câmera da sala. Abri o aplicativo. Ricardo tinha chegado em casa mais cedo do que o habitual. Ele tinha me dito que tinha uma reunião importante que duraria até a noite. Mais uma mentira. Ele entrou em casa, olhou ao redor e foi direto para a cozinha, onde a Larissa estava preparando o jantar. Mudei para a câmera da cozinha e então eu vi. Ricardo aproximou-se dela por trás, colocou os braços em volta da cintura da Larissa e abraçou-a. Ela não resistiu em nada, pelo contrário, inclinou a cabeça para trás no ombro dele e riu suavemente. Sussurraram algo um para o outro. Então Ricardo inclinou-se para a frente e beijou-a no pescoço. Suas mãos já não permaneciam apenas na cintura dela, mas começaram a deslizar para baixo. Meu sangue ferveu. Tive que morder o lábio com força para não gritar no meio do escritório. Então, era verdade. Já não era uma suspeita. Era uma realidade imunda acontecendo em minha própria casa. Quis correr para casa imediatamente para pegá-la em flagrante, mas a razão me conteve. Essa evidência ainda não era forte o suficiente. Eles poderiam negar, dizer que era apenas uma brincadeira. Eu precisava de algo mais sólido. Desliguei a tela e tentei me concentrar no meu trabalho, mas meus pensamentos eram um turbilhão. O golpe de misericórdia veio 2 dias depois, em uma manhã de sexta-feira. Disse a todos em casa que tinha que ir em uma viagem de negócios para Curitiba e não voltaria até tarde. Claro que não fui a lugar nenhum. Dirigi até um café perto de casa. Sentei-me lá com os olhos colados na tela do meu tablet, que estava transmitindo as imagens das câmeras ao vivo. Depois que eu saí, Ricardo também não foi trabalhar. Ficou em casa, dizendo que se sentia um pouco indisposto. A casa ficou apenas para ele e a Larissa. Eles não agiram imediatamente. Esperaram um certo tempo como se fossem cautelosos. Mas por volta das 10 horas da manhã, minha sogra, Dona Heloísa, apareceu. Ela me surpreendeu. O que ela estava fazendo lá àquela hora? E então a conversa entre os três, gravada com total clareza pela câmera escondida no relógio, revelou uma conspiração horrorosa. Mãe, por que você veio a esta hora? A voz do Ricardo soou um pouco irritada.
Se eu não vier, como vou saber o quão preguiçosos vocês dois são? Disse Dona Heloísa, mas seu tom não era de bronca. Ela sentou-se no sofá. Larissa apressou-se a trazer-lhe um copo de água. A Camila já foi? Perguntou ela. Sim, ela está viajando. Não voltará até a noite, respondeu Ricardo. Bom, Dona Heloísa acenou com a cabeça. Então serei breve. Eu já sei sobre vocês dois. Ricardo e Larissa olharam para ela atordoados. Mãe, do que você está falando? Não finja. Dona Heloísa riu condescendentemente. Você realmente achou que podia me enganar? Mas de qualquer forma, não te culpo. Que homem não se canse em algum momento da mesma coisa de sempre? A Camila é muito capaz, sim, mas é muito rígida, sempre pensando apenas no trabalho. É normal que você esteja entediado com ela. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha sogra não só sabia disso, como também aprovava. Mas então sua voz tornou-se séria. Uma coisa é brincar, outra é limpar a boca depois. Você não deve deixar a Camila descobrir. Se ela descobrir, fará um escândalo, pedirá o divórcio e quererá dividir os bens, e isso seria um problema. No momento, tudo está no nome dela. Se você se divorciar agora, sairá sem nada, meu filho. O que devo fazer então, mãe? Ricardo perguntou com voz perturbada. Continue com isso, mas discretamente, disse Dona Heloísa em um tom calculista. Ela é uma boa moça e nos deve muito. Não ousará dizer nada. Haja como se ela fosse uma irmãzinha que você está cuidando e continue a tratar a Camila docemente para que ela continue trazendo dinheiro para casa. Vamos esperar mais alguns anos até termos o controle sobre as finanças e então, se você quiser deixá-la, veremos. Ela virou-se para Larissa e deu um tapinha na mão dela. E você, menina, seja boazinha e faça o que eu digo. Não vou te decepcionar. Fiquei no café, petrificada. Meu corpo inteiro tremia. Então não era apenas infidelidade, era uma fraude organizada. E minha sogra era autora intelectual. Eles não queriam apenas me trair emocionalmente, queriam tirar toda a minha propriedade. Tinham me transformado em um peão em seu jogo de xadrez sujo. Minhas lágrimas fluíram, mas desta vez não de dor, mas de raiva e ódio profundo. Eles queriam jogar xadrez? Muito bem, eu jogaria com eles, mas neste jogo eu seria a única a dar o checkmate final. E eu não sabia que o dia que eu escolheria para virar o tabuleiro seria o aniversário mais sagrado do nosso casamento. A partir do dia em que vi aquele vídeo fatídico, tornei-me uma pessoa diferente. A casca da esposa boa e submissa quebrou. Por baixo dela restou apenas um rosto astuto e calculista. Eu não chorei mais. Eu não reclamei mais. Todos os dias eu ia para o escritório, sorria e geria meus negócios perfeitamente. Mas quando chegava em casa, colocava outra máscara, a do cansaço e da preocupação, para esconder a tempestade que rugia dentro de mim. Sabia que se revelasse minha mudança cedo demais, eles ficariam alarmados. Minha peça tinha que ser encenada em forma perfeita até o fim. Comecei um contra-ataque silencioso. Seguindo o conselho do meu advogado, Dr. Marcos, coletei secretamente todas as evidências. Salvei cópias de segurança de todos os vídeos das câmeras escondidas. Baixei todos os extratos bancários e marquei cada despesa suspeita do Ricardo. Reuni todos os documentos relacionados à compra da casa, dos carros e das apólices de seguro que estavam em meu nome. Organizei tudo meticulosamente e criei um dossiê inatacável. Com cada evidência que adicionava, sentia que tinha mais uma bala no meu carregador. Ao mesmo tempo, comecei a implementar meu próprio plano financeiro. Sob o pretexto de precisar de uma grande soma de capital para abrir a 4ª filial do Centro de Estética, pedi ao Ricardo para assinar vários documentos de autorização. Talvez atormentado por uma consciência culpada e querendo agir como um marido que apoia a esposa, ele assinou sem hesitação e sem ler as letras miúdas. Ele não sabia que entre esses papéis havia um documento crucial, uma procuração que me concedia plena disposição sobre os bens conjugais conjuntos. Com esse papel em minha posse, transferi silenciosamente a maior parte de nossas economias conjuntas para uma nova conta apenas em meu nome.
Também comecei a transferir os contratos comerciais importantes dos meus centros para uma nova empresa que eu tinha fundado secretamente. Peça por peça, construí meu próprio bote salva-vidas e me preparei para o dia em que deixaria o navio naufragando chamado casamento. A vida naquela casa tornou-se um grande palco onde éramos 4 atores. Ricardo e Larissa continuavam a se encontrar pelas minhas costas, embora com mais cautela. Minha sogra continuava a desempenhar o papel da sogra compreensiva, ligando ocasionalmente para perguntar como eu estava e aconselhando-me a ser mais doce com o meu marido. E eu desempenhava o papel de uma esposa exausta do trabalho, um pouco triste pela negligência do marido, mas que confiava nele completamente. Deliberadamente provoquei pequenas discussões e aborrecimentos insignificantes, para que pensassem que eu ainda era uma mulher ingênua e ciumenta por ninharias. Eles não sabiam que cada uma de suas ações, cada uma de suas mentiras, estava sob minha observação atenta. O tempo passa voando, e logo nosso 10º aniversário de casamento se aproximou. Uma ideia passou pela minha mente. Era o momento perfeito para baixar a cortina. Um aniversário, um dia que deveria ser cheio de amor e felicidade, tornaria-se um dia de julgamento, um dia de verdade e humilhação. Decidi transformar esse dia em uma arma, um golpe mortal contra a fachada deles. Uma semana antes do aniversário, comecei a planejar. Apresentei-me como incrivelmente entusiasmada. Querido, disse eu ao Ricardo, nosso 10º aniversário está quase chegando. Quero fazer algo realmente especial. Talvez para aliviar sua culpa ou simplesmente para continuar seu jogo, ele mostrou-se muito receptivo. Claro, meu amor, o que você quiser, você terá. Eu quero... Hesitei e fingi ser tímida. Quero preparar um jantar romântico apenas para nós dois aqui em casa. Vou cozinhar seus pratos favoritos. Vamos lembrar os velhos tempos. Que ideia maravilhosa! Exclamou ele e me abraçou. Naquela noite chegarei em casa muito cedo. Prometo-lhe que nenhuma reunião e nenhum parceiro ficará no caminho. Ele não sabia que essa promessa estava prestes a se tornar a mentira mais descarada. Também falei com a Larissa. Larissa, depois de amanhã é o aniversário de casamento do Sr. Ricardo e o meu. Você poderia tirar o dia de folga e ir para sua cidade? Gostaria de ter um espaço de total intimidade com meu marido. Larissa imediatamente acenou com um olhar de compreensão. Claro, dona Camila, eu entendo completamente. Não se preocupe, sairei cedo naquela manhã. Ela não sabia que eu não estava dando a folga a ela. Eu estava dando a ela a desculpa perfeita para ficar e participar de sua própria festa privada. Tudo estava preparado. O palco estava montado. Os atores estavam prontos para seus papéis. Eu também estava pronta para o meu papel de diretora. Falei com meu advogado, Dr. Marcos, e contei-lhe meu plano. Ele estava um pouco preocupado, mas finalmente concordou em me ajudar. Prometeu estar lá no momento certo com todas as evidências irrefutáveis. E então o dia fatídico chegou. De manhã, acordei e olhei para o homem dormindo profundamente ao meu lado. 10 anos. Por 10 anos amei este homem, mas hoje seria o último dia. Já não sentia dor, apenas uma determinação fria. Eu transformaria este aniversário no funeral do nosso casamento. Faria com que pagassem por tudo o que tinham feito. Faria com que nunca esquecessem esta festa surpresa. Mas eu não sabia que a realidade que eu testemunharia naquela tarde seria ainda mais dura e imunda do que minha mente tinha se preparado para enfrentar. O dia do nosso 10º aniversário de casamento começou como um sonho. Levantei-me cedo e preparei um café da manhã esplêndido. Ricardo me abraçou por trás, aspirou o cheiro do meu cabelo e sussurrou. Feliz aniversário, meu amor. Hoje à noite o mundo inteiro pertencerá a você. Suas palavras ainda eram doces como mel, mas eu senti apenas uma frieza gélida. Sorri, virei-me e dei-lhe um beijo leve nos lábios. Estarei esperando por você. Depois que ele saiu para o trabalho, comecei os preparativos para minha celebração. Fui ao supermercado e comprei os ingredientes mais frescos. Limpei a casa, coloquei um vaso com rosas vermelhas que ele costumava me dar no passado. Decorei a sala de jantar com velas perfumadas e laços de seda macios. Tudo estava preparado com perfeição, como se eu estivesse realmente esperando uma noite romântica.
Ao mesmo tempo, no entanto, verifiquei as câmeras escondidas. Todas estavam funcionando bem. Também liguei para o Dr. Marcos para confirmar a hora. Tudo estava em ordem. Por volta das 16 horas, enquanto dava os toques finais no jantar na cozinha, meu telefone tocou. Era o Ricardo. Olá, querido, pode falar? Tentei fazer minha voz soar alegre. Você já está a caminho? Houve silêncio do outro lado por alguns segundos. Então sua voz soou cansada e culpada. Meu amor, sinto terrivelmente muito. Algo inesperado surgiu. O diretor-geral acabou de chegar de surpresa e convocou uma reunião de emergência com todo o conselho. Não posso recusar. Provavelmente não voltarei até muito tarde. Teremos que adiar o nosso jantar. Congelai com o telefone na mão, como se um balde de água gelada tivesse sido despejado sobre mim. Embora já soubesse que ele era um mentiroso e estivesse preparado psicologicamente, eu não conseguia acreditar que ele pudesse ser tão cruel. Exatamente em nosso 10º aniversário, ele escolheu me enganar de forma tão ultrajante. Não se preocupe, querido. Consegui suprimir um soluço. Minha voz tremeu. O trabalho é mais importante. Vá para a reunião. Esperarei por você em casa. Sinto muito, muito mesmo, disse ele em voz contrita. Vou compensar você. Juro que te amo mais do que tudo. Desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que o telefone caiu no chão da cozinha. Partiu-se em pedaços, exatamente como meu coração naquele momento. Eu tinha alimentado uma pequena esperança, que ele ainda pudesse ter um mínimo de consciência, pelo menos hoje. Mas ele provou que eu não significava nada para ele. As lágrimas começaram a fluir. Pela primeira vez em muitos dias, permiti-me chorar. Afundei-me no chão. Envolvi meus braços em volta dos meus joelhos e solucei. Chorei pela minha tolice, pelos meus 10 anos de juventude jogados fora. Mas não chorei por muito tempo. A campainha me puxou de volta à realidade. Sequei as lágrimas apressadamente. Respirei fundo para me acalmar. Olhei para o monitor de segurança. Era um entregador de flores. Lembrei-me que tinha encomendado um buquê de lavanda, a flor que simboliza a espera e a fidelidade. Que irônico. Abri a porta e aceitei as flores. Mas quando estava prestes a fechá-la, congelei. À distância, no final da rua, vi uma figura familiar. Uma menina em um vestido branco estava parada lá, olhando para minha casa com o telefone na mão. Era a Larissa. Por que ela estava aqui? Não tinha dito que ia para a sua cidade? Um pensamento terrível passou pela minha mente. E se o Ricardo não estivesse em nenhuma reunião? E se ele estivesse em algum lugar próximo com ela? E se a ligação de antes tivesse sido apenas uma fachada? Corre para dentro. Abri o aplicativo das câmeras no meu tablet. Verifiquei rapidamente todas as câmeras. Jardim, entrada, nada. Sala de estar, escritório, também nada. Meu coração batia violentamente. Teria me enganado? Mas justo quando estava prestes a fechar o aplicativo, tive uma ideia. Eu não tinha instalado câmeras no nosso quarto, mas tinha instalado uma no corredor do 2º andar, diretamente em frente à porta do quarto principal. Com as mãos trêmulas, selecionei-a. A tela mostrava o corredor vazio, a porta do quarto fechada. Mas então agucei a visão. Algo estava errado. Uma luz fraca brilhava por baixo da porta do quarto, e através do microfone sensível da câmera, ouvi uma música suave, uma melodia de jazz que o Ricardo tanto amava. Ele estava em casa. Ele tinha mentido para mim. Tinha voltado para casa, não para me surpreender, mas para encontrar outra mulher. Tinha transformado nosso aniversário em um encontro secreto em nossa própria casa. A raiva ardeu dentro de mim e consumiu toda a dor, toda a fraqueza. Eu já não conseguia pensar com clareza. Só sabia que não podia deixá-los escapar impunes. Desliguei o tablet e saí direto. Não voltaria imediatamente. Daria a eles tempo suficiente para aproveitar sua festa. Dirigi até um café próximo. Pedi um café preto amargo. Sentei-me lá e observei os minutos passarem no relógio. Esperei. Esperei até escurecer. Esperei até ter certeza de que estavam no auge do seu êxtase. E então, quando o relógio bateu 19 horas, levantei-me. Sabia que era hora de voltar.
Era hora de a peça deles terminar e a minha finalmente começar. Eu não sabia que a cena que eu presenciaria em breve seria ainda mais nojenta e descarada do que qualquer coisa que minha imaginação mais sombria pudesse ter conjurado. Dirigi para casa em um silêncio de tumba. O caminho familiar de todos os dias agora parecia interminável. A cada poste de luz que passava, meu coração esfriava um pouco mais. Já não sentia dor. O sentimento era agora de dormência, uma aceitação brutal de que tudo estava acabado. Eu tinha apenas um objetivo restante: fazê-los pagar por sua mesquinhez. O carro parou na garagem. As luzes da casa estavam acesas, mas as cortinas estavam fechadas. Essa tentativa desastrada de se esconder parecia-me ridícula. Saí do carro sem a garrafa de vinho, sem os pratos que tinha preparado. Levei apenas o meu telefone comigo, minha única arma. Usei minha própria chave e abri a porta silenciosamente. A casa estava quieta, mas não era um silêncio pacífico. Era o silêncio de uma armadilha esperando por sua presa. A sala de estar estava vazia. A mesa romântica que eu tinha preparado ainda estava intocada, mas parecia abandonada e fora de lugar. A música suave de jazz continuava a flutuar do segundo andar. Não subi imediatamente. Fiz uma ronda pelo andar térreo como uma proprietária inspecionando seu território pela última vez. Tudo estava em seu lugar. Os objetos que eu pessoalmente tinha escolhido e colocado, mas eles já não me pertenciam. Tinham sido contaminados por mentiras. Ao passar pelo banheiro principal, meu coração saltou novamente. A porta não estava fechada, mas apenas encostada. E não apenas música, mas outros sons vinham de dentro. Água correndo, risadas, sussurros. Senti como se uma mão invisível estivesse esmagando meu coração. Eles não estavam no quarto? Atreveram-se? Uma curiosidade mórbida me impulsionou. Eu não pude evitar. Fui na ponta dos pés para mais perto e prendi a respiração. Através da fresta da porta, sob a luz amarela tênue, revelou-se uma cena que era mais revoltante do que eu jamais poderia ter imaginado. No coração da banheira de hidromassagem que eu tinha escolhido especialmente para nossos momentos de relaxamento, Ricardo e Larissa estavam sentados, ambos completamente nus, imersos na água morna com espuma. Ao redor da banheira jaziam pétalas de rosa espalhadas e várias velas perfumadas acesas criavam uma atmosfera incrivelmente romântica. Ricardo estava recostado e Larissa sentava-se no seu colo, de costas para mim, com a cabeça apoiada no peito dele. As mãos dele deslizavam incessantemente pelo corpo dela. Eles riam, sussurravam e trocavam beijos molhados na minha banheira, na minha casa, no meu 10º aniversário de casamento. Já não senti nada. Nem dor, nem raiva, nem indignação, apenas um nojo infinito. Era como se milhares de insetos estivessem se contorcendo no meu peito. Eu estava errada. Tinha subestimado a falta de vergonha deles. Eles não estavam apenas me traindo. Estavam me humilhando da forma mais pública e cruel possível. Tinham transformado o lugar mais sagrado do nosso casamento em uma piscina imunda. Recuei sem fazer barulho. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma determinação que tinha atingido o seu auge. Eu não entraria. Não daria a eles o prazer de me ver gritar ou sofrer. Não daria a eles uma celebração ainda mais memorável. Virei-me e afastei-me silenciosamente como um gato. Fui até o segundo andar, ao nosso quarto e depois ao quarto da Larissa. Repeti exatamente o que tinha planejado. Recolhi todas as roupas deles do armário, da cama, do cesto de roupa suja. Não deixei nada para trás, nem mesmo as roupas íntimas sujas. Peguei seus celulares, carteiras, chaves de carro, levei tudo para o depósito e tranquei. Depois voltei para o corredor do andar térreo. As risadas deles ainda ecoavam de forma nojenta. Aproximei-me e fechei silenciosamente a porta do banheiro. O trinco deslizou no lugar com um clique seco. Depois peguei meu chaveiro, procurei a chave do banheiro e inseri na fechadura. Um clique frio e metálico.
A porta estava trancada pelo lado de fora. Feito isso, caminhei calmamente até a sala de estar e me sentei no sofá. Peguei meu telefone, abri o WhatsApp e procurei o grupo da família. Respirei fundo e digitei a mensagem em um tom alegre e entusiasmado. Mas cada palavra estava carregada de veneno. Olá a todos! Tenho uma grande surpresa. Esta noite estamos celebrando nosso aniversário com uma festa muito especial. Gostaria de convidar todos vocês, pais, tios, primos, para virem agora mesmo comemorar conosco. Haverá uma performance aquática espetacular que vocês com certeza nunca esquecerão. Apertei em enviar. O tom de notificação soou. Coloquei o telefone sobre a mesa. Aos meus ouvidos chegou o som de que a música de jazz tinha silenciado. Em vez disso, ouvi batidas na porta e gritos de pânico vindos do banheiro. Quem está aí? Quem trancou a porta? Camila, é você? Abre imediatamente! Um sorriso gélido formou-se nos meus lábios. Minha festa surpresa apenas tinha começado, e eu mal podia esperar para ver os rostos dos meus queridos convidados enquanto aproveitavam esta performance única. O tempo após o envio da mensagem pareceu passar em uma lentidão agonizante. Cada segundo era uma eternidade. No banheiro, as batidas na porta tornaram-se mais fortes, mais frenéticas. Os gritos do Ricardo e da Larissa se misturavam e passavam de surpresa e raiva para pânico e medo. Camila, eu sei que você está aí fora. Abra esta porta imediatamente. Não faça essas coisas estúpidas. Dona Camila, por favor, abra para mim. Estou com muito medo. Permaneci imóvel no sofá, braços cruzados, pernas cruzadas. Fechei os olhos e saboreei esta sinfonia de desespero. Era exatamente o som que eu queria ouvir. Era o primeiro pagamento pelo que tinham feito. Eu não respondi. Meu silêncio era a tortura mais cruel. Quanto mais gritavam, mais provavam sua fraqueza e sua culpa. Cerca de 20 minutos depois, meu telefone começou a vibrar. As mensagens no grupo da família começaram a chover. Que celebração repentina, minha filha! Era a voz de uma tia. Há boas notícias? Por que não nos contou antes? Um tio perguntou curioso. Já estamos a caminho, espere por nós. E então a pessoa que eu mais esperava falou. Minha sogra, Dona Heloísa. Essa menina sempre com suas invenções. Seu pai e eu estávamos bem no meio do jantar. Bem, então tudo bem. Vou ligar para os outros para que venham também. Assim haverá mais clima. Eu sorri. Tudo estava indo conforme o planejado. Com seu impulso de se exibir e seu amor por agitação, ela não perderia nenhuma celebração, especialmente uma organizada pela nora de quem ela secretamente queria se livrar. Ela arrastaria todos e transformaria minha festa em um evento inesquecível para todo o clã. Como eu previra, a campainha tocou apenas meia hora depois. Os primeiros convidados tinham chegado. Olhei para o monitor de segurança. Era a irmã mais nova do Ricardo com o marido e seus 2 filhos pequenos. Respirei fundo, coloquei minha máscara de compostura e fui abrir a porta. Olá, bem-vindos, entrem. Sorri. O sorriso de uma anfitriã perfeita. Diga-me, Camila, o que é isso de uma festa repentina? Minha cunhada perguntou, surpresa ao entrar. A casa não parece nada preparada para uma festa. É uma festa especial, está prestes a começar, respondi com um tom significativo. Fiquem à vontade. Nesse exato momento, as batidas e gritos do banheiro tornaram-se mais altos e claros. Socorro! Tem alguém aí fora? Abram a porta! Minha cunhada e seu marido olharam um para o outro em choque. Que barulho é esse, Camila? Ele perguntou perplexo. Ah, deve ser a TV, respondi com indiferença enquanto ia para a cozinha para servir-lhes algo para beber. Certamente um filme de ação. Ricardo gosta muito deles ultimamente. Eles pareceram duvidosos, mas diante do meu comportamento calmo, não ousaram perguntar mais. Mas logo chegaram mais convidados. O tio mais jovem com a esposa, depois 2 tias com suas famílias. A sala de estar, que antes estava quieta, encheu-se de barulho e gente. Todos estavam curiosos, todos perguntavam sobre a festa surpresa e todos ouviam os tons cada vez mais desesperados vindos do banheiro.
Pelo amor de Deus, alguém tem que nos ajudar. Estamos trancados. A voz da Larissa já estava rouca de tanto gritar. Camila, sua bruxa, abra logo esta porta. Os insultos do Ricardo podiam ser ouvidos. As pessoas presentes já não podiam fingir que não ouviam nada. Olhavam para mim, olhavam umas para as outras, e o sussurro começou a se espalhar. O que está acontecendo ali dentro? Aquela parece a voz do Ricardo e da governanta. Por que estão lá dentro? E por que a Camila está tão calma? Permaneci em silêncio. Circulei, servi chá, ofereci frutas. Meu rosto não mostrava a mínima alteração, como se eu realmente não ouvisse nada. Minha calma aterrorizante só tornava a atmosfera mais tensa e estranha. Ninguém se atrevia a me perguntar diretamente. Apenas lançavam olhares confusos uns para os outros. E então os personagens principais do drama chegaram. Meus sogros. Dona Heloísa entrou com um sorriso radiante, seguida por seu marido, Sr. Hermon. Que tipo de festa barulhenta é essa? Ela não conseguiu terminar a frase. Parou no caminho, sentiu a atmosfera estranha e, o mais importante, ouviu os gritos de seu filho querido. Ricardo? Ricardo, meu filho, onde você está? Gritou ela alarmada. Mãe, me tira daqui! A Camila me trancou! A voz do Ricardo veio de dentro, cheia de um alívio repentino, como se visse a luz. Todos os olhos se voltaram para mim. Dona Heloísa correu em minha direção com os olhos injetados. O que você fez com o meu filho? Abra esta porta imediatamente. Ela levantou a mão para me bater, mas eu recuei e disse friamente. Acalme-se, sogra. Seu filho está ocupado com a performance para a festa. Você e todos os outros sentem-se e esperem um pouco. O melhor ainda está por vir. Ela estava tão zangada que não conseguia falar. Apenas arquejava. Sr. Hermon aproximou-se com o rosto sombrio. Camila, não leve isso longe demais. Abra a porta. Não estou levando longe demais, sogro, respondi firmemente. Quem levou longe demais foi o seu filho. E acho que é hora de todos conhecerem o verdadeiro rosto dele. Virei-me para os outros e levantei a voz. Queridos tios e primos, obrigada por terem vindo. A performance que lhes prometi está prestes a começar. Só quero fazer uma pergunta a vocês. Estão curiosos para saber que presente meu marido me deu pelo nosso aniversário de 10 anos de casamento? Minha pergunta trouxe silêncio a todos, e eu sabia que aquela porta de banheiro estava prestes a se tornar um palco inesquecível. Minha pergunta ficou pairando no ar, densa e pesada. A sala de estar mergulhou em um silêncio sufocante. Ninguém mais sussurrava. Todos olhavam para mim e depois para a porta do banheiro, que vibrava com as batidas. Os gritos lá dentro tinham diminuído, substituídos por uma mistura de súplica e insultos. Eles sabiam que aquilo não era brincadeira. Uma peça real estava prestes a começar. Dona Heloísa, após o seu surto inicial de raiva, parecia começar a juntar as peças do quebra-cabeça. Seu rosto passou de vermelho para um branco pálido. Já não gritava, apenas olhava para mim com uma mistura de ódio e algo que parecia medo. Ela sabia que seu filho não era nenhum santo, mas provavelmente nunca imaginara que eu ousaria fazer algo tão drástico. Camila, Sr. Hermon interveio com uma voz séria e controlada, tentando agarrar-se ao último vestígio de autoridade como chefe da família. Estou lhe dizendo pela última vez, abra a porta. Roupa suja se lava em casa. Você está envergonhando toda a família. Envergonhando? Virei-me para ele com um sorriso amargo nos lábios. Sogro, quem está envergonhando a família não sou eu. Estou apenas puxando uma cortina suja para que todos possam ver a verdade por trás dela. Acho que, como membros desta família, todos têm o direito de saber que tipo de pessoa é o sobrinho, o primo de quem sempre tiveram tanto orgulho. Não esperei por sua reação. Calmamente aproximei-me da porta do banheiro. Coloquei a mão na maçaneta, mas não abri imediatamente. Virei-me e olhei para todos os rostos tensos na sala. Estão prontos para apreciar o show? Perguntei. Minha voz ainda era doce, mas com uma crueldade inconfundível por baixo. Ninguém respondeu. Todos prenderam a respiração e esperaram. Pude ver a curiosidade em seus olhos misturada com o medo. Queriam saber a verdade, mas ao mesmo tempo tinham medo de enfrentá-la. Muito bem, se estão prontos, disse eu, inserindo lentamente a chave na fechadura.
O som metálico ecoou nu e frio no silêncio. Lá dentro, Ricardo e Larissa pareceram ganhar uma faísca de esperança ao ouvir a chave. Pararam de esmurrar a porta. Estão abrindo! Estão abrindo! Ouvi a voz da Larissa cheia de alívio. Pensaram que o pesadelo estava prestes a acabar. Não sabiam que ele estava apenas começando. Girei suavemente a chave. O clique do trinco abrindo pôde ser ouvido. Agarrei a maçaneta, respirei fundo e então, diante dos olhos de toda a família, escancarei a porta. A primeira coisa que viram foi uma nuvem quente de vapor saindo do banheiro. Quando o vapor se dissipou, o palco ficou aberto. A hidromassagem em forma de coração ainda estava cheia de espuma e pétalas de rosa murchas. As velas perfumadas estavam quase apagadas, pingando cera no chão. E no meio desta cena romântica estavam os nossos dois atores principais, Ricardo e Larissa, ambos completamente nus. Estavam lá, encolhidos um contra o outro, com rostos pálidos e olhos perdidos. Quando viram a porta aberta repentinamente e dezenas de olhos fixos neles, congelaram como estátuas de sal. Larissa instintivamente curvou-se rapidamente e tentou em vão cobrir o peito com as mãos para esconder sua nudez, um gesto que apenas tornou a cena mais patética. Ricardo ficou parado como se tivesse virado pedra, com os olhos arregalados. Olhou para mim e depois para o grupo de parentes que os observava atônitos. Abriu a boca, mas não conseguiu proferir um único som. A casa inteira mergulhou em um silêncio absoluto, um silêncio mais assustador do que qualquer grito. Todos estavam mudos. Tios, tias e primos permaneciam imóveis, encarando aquela cena inacreditável. Tinham ouvido, tinham suspeitado, mas ver com os próprios olhos era um choque grande demais. O sobrinho modelo, um homem casado, fazendo algo tão depravado com a jovem funcionária em sua própria casa. E então o silêncio foi quebrado, não pela minha voz ou pela dos dois culpados, mas por um grito lancinante da Dona Heloísa. Ela agarrou o coração, com os olhos arregalados, balançou e desabou no chão. Mãe! Heloísa! Gritos de pânico ecoaram novamente. As pessoas começaram a mover-se caoticamente. Alguns correram para ajudar a Dona Heloísa, outros procuravam algo para ajudá-la a respirar. Outros ligavam para uma ambulância. No meio desse caos, permaneci imóvel no batente da porta. Meu olhar frio fixo nos dois agachados na hidromassagem. Olhei para o Ricardo, nos seus olhos cheios de humilhação, medo e ódio. Não disse nada, apenas esbocei um leve sorriso, o mais gélido que pude. Minha festa, sua performance. Você achou espetacular, meu querido? E eu sabia que aquilo era apenas o começo. A verdadeira tempestade estava prestes a explodir. Em um instante, minha casa transformou-se em um mercado caótico. Gritos, choro, sussurros e os lamentos da Dona Heloísa misturavam-se em um barulho ensurdecedor. Dona Heloísa não tinha realmente desmaiado. Estava desempenhando outro papel, o de uma mãe devastada, destruída pelo pecado do filho, para desviar a atenção e despertar piedade. Mas esse ato já não funcionava. Podiam ter pena dela, mas não podiam apagar a imagem imunda de que acabavam de se tornar testemunhas. No meio do caos, fui a única que permaneceu calma. Não corri para ajudar a sogra e não me importei com os comentários ao meu redor. Meus olhos permaneceram fixos nos dois pecadores no banheiro. Eles ainda se encolhiam lá, sem ousar sair. Não tinham roupas e nenhuma toalha para se cobrir. Estavam completamente isolados, expostos ao julgamento de todos. Um momento depois, talvez porque tivesse recuperado alguma compostura, meu sogro, Sr. Hermann, rugiu. Por que vocês estão todos parados aí? Encontrem algo para cobri-los e levem-nos para o quarto imediatamente. Ele virou-se para minha cunhada. Vá ao quarto da Camila e traga 2 toalhas. Minha cunhada, ainda pálida de choque, correu escada acima. Segundos depois, jogou 2 toalhas no banheiro e saiu correndo sem ousar olhar novamente. Ricardo e Larissa envolveram-se desajeitadamente nas toalhas. Com as cabeças baixas, tentaram abrir caminho através da multidão de parentes para chegar ao 2º andar.
Cada passo que davam era acompanhado por olhares desdenhosos e sussurros mordazes. Meu Deus, não posso acreditar. Ele sempre pareceu tão sincero e íntegro. E aquela menina com aquela cara de inocente, quem diria? Permanecia ali, parada, de braços cruzados, observando-os fugir em humilhação. Era o preço que tinham que pagar. Assim que os dois culpados desapareceram, toda a atenção voltou-se para mim. Dona Heloísa, apoiada por vários parentes, sentou-se no sofá e começou sua performance de choro e lamento. Ela já não me insultava. Virou-se para as tias, segurando as mãos delas com lágrimas nos olhos. Que desgraça para mim, minhas queridas! Que má sorte a minha! Criar um filho, casá-lo apenas para ele acabar fazendo algo que desonra toda a família. E a nora, que sabia o que estava acontecendo, em vez de falar com o marido e aconselhá-lo, monta este circo para nos envergonhar a todos. Que sentido minha vida ainda tem? Ela era muito astuta. Tentava transformar a si mesma e ao filho em vítimas, e a mim em uma esposa cruel e impiedosa, incapaz de manter as aparências pelo bem da família. Alguns parentes que nunca gostaram muito de mim começaram a concordar com ela. É verdade, afinal de contas são marido e mulher, essas coisas se resolvem entre quatro paredes. O que a Camila fez é um pouco demais, montar tal escândalo. Como vamos encarar os vizinhos agora? Apenas sorri amargamente. Sabia que era meu momento de falar. Não podia permitir que distorcessem a verdade para me transformar de vítima em culpada. Dei um passo à frente calmamente diante da Dona Heloísa e do grupo. Sogra, queridos tios e primos, disse eu com uma voz clara e firme. Sei que o que fiz hoje pode parecer exagerado para vocês, mas quero perguntar uma coisa. Se estivessem no meu lugar, o que fariam? Não esperei pela resposta. Continuei. Por 10 anos, cumpri meus deveres como nora e esposa. Alguma vez faltou algo a esta família? Fui desrespeitosa? Alguma vez menosprezei meus sogros ou qualquer um de vocês? A sala mergulhou em silêncio. Ninguém podia negar o que eu tinha feito por aquela família. Fui paciente, fechei os olhos. Minha voz começou a tremer ligeiramente, não de fraqueza, mas de raiva reprimida. Eu me enganei, pensando que meu marido estava apenas distraído, que os sinais eram coincidências. Mas não posso suportar mais. Não quando esta funcionária, aquela que dormia com meu marido, ousou me desafiar e humilhar. Não posso ficar calada quando minha própria sogra, a pessoa que eu sempre respeitei, foi quem encobriu as faltas do filho e até as encorajou. Você está mentindo! Dona Heloísa saltou e apontou para mim. Quando foi que eu encobri o meu filho? Que você não o encobriu? Olhei direto nos olhos dela com um olhar afiado como uma faca. Você se lembra do que disse ao Ricardo e à Larissa na última sexta-feira de manhã, quando eu estava em uma viagem de negócios? Você aconselhou seu filho a continuar com a Larissa, mas com discrição. Você disse que deveríamos esperar mais alguns anos até termos o controle sobre as finanças e então, se ele quisesse me deixar, veríamos. Você precisa que eu toque a gravação para que você e toda a família possam ouvir mais claramente? Minhas palavras foram como uma segunda bomba explodindo no meio da sala. Dona Heloísa congelou, seu rosto pálido como um cadáver. Seus lábios moviam-se sem produzir um som. Ela não podia acreditar que seu plano malicioso tinha sido gravado. Os parentes também estavam atônitos. Olhavam para ela com incredulidade. Descobriu-se que esta mulher, que sempre se gabou de sua moral e princípios, podia abrigar pensamentos e ações tão desprezíveis. A situação tinha virado completamente. Eu já não era uma esposa ciumenta encenando um escândalo. Eu era uma vítima levantando-se para expor uma fraude organizada. E eu sabia que aquilo ainda não era tudo. A peça ainda carecia de um último ato. Um ato no qual não apenas a verdade emocional, mas também a verdade financeira viria à tona. E eu não sabia que a aparição inesperada de uma pessoa traria este drama a um fim ainda mais climático. Minhas palavras sobre a gravação agiram como um veneno, que paralisou completamente a capacidade da Dona Heloísa de se defender. Ela afundou de volta no sofá com um olhar perdido, murmurando frases sem sentido para si mesma. Tinha perdido. Tinha perdido da forma mais humilhante e lamentável diante de toda a sua família.
Após o choque inicial, os parentes começaram a olhar para ela de forma diferente. Já não com respeito, mas com desprezo e decepção. Meu Deus, eu nunca teria pensado que Heloísa era assim. Não admira que a pobre Camila tenha ido tão longe. Nem tudo que reluz é ouro. Sr. Hermon, meu sogro, também perdeu toda a compostura após o colapso da esposa. Sentou-se em um canto em silêncio, seu rosto envelhecido 10 anos em um instante. A família que sempre teve tanto orgulho de seus princípios e de suas origens era agora uma piada, uma pilha de escombros. No momento de maior tensão, a campainha tocou novamente. Todos se assustaram. Quem poderia ser a esta hora? Fui calmamente abrir a porta. Na porta estava o Dr. Marcos, meu advogado. Ele vestia um elegante terno escuro, uma pasta de couro na mão e 2 jovens assistentes o acompanhavam. Sua presença profissional e imponente atraiu imediatamente a atenção de todos. Boa noite a todos. Sou o Dr. Marcos, advogado e representante legal de minha cliente, senhora Camila, disse ele, entrando na sala com uma voz clara e firme que ecoou por toda a sala. Estou aqui esta noite a pedido da senhora Camila para esclarecer alguns assuntos legais na presença de toda a família. A aparição do advogado foi um golpe de mestre contra a família do meu marido. Eles não esperavam que eu não só ousaria encenar um escândalo, mas também teria uma batalha legal completa preparada. Ricardo e Larissa desceram secretamente do 2º andar quando ouviram a comoção. Quando viram o Dr. Marcos e sua equipe, seus rostos ficaram ainda mais pálidos. O Dr. Marcos não lhes deu tempo para reagir. Abriu sua pasta e tirou vários dossiês que colocou ordenadamente na mesa de centro. Senhoras e senhores, começou ele. Primeiro em relação ao relacionamento ilícito entre o Sr. Ricardo e a senhorita Larissa. Temos evidências completas e irrefutáveis, incluindo fotografias, vídeos e depoimentos de testemunhas. Esta é uma base sólida para que a senhora Camila peça o divórcio litúrgico, atribuindo total culpa ao Sr. Ricardo. Ele fez uma pausa e olhou para Ricardo. Segundo, e este é o assunto mais importante, as finanças. Ele ergueu um dossiê grosso. Aqui temos uma lista detalhada de todas as transações bancárias, contratos de compra de imóveis e bens valiosos do casamento durante os últimos 10 anos. E após uma análise abrangente, encontramos indícios de quebra de confiança, peculato e ocultação sistemática de ativos por parte do Sr. Ricardo. A sala mergulhou em silêncio novamente. Todos prenderam a respiração. O Dr. Marcos folheava as páginas com o tom preciso de um promotor. Especificamente, nos últimos 3 anos, o Sr. Ricardo retirou repetidamente grandes quantias de dinheiro da conta conjunta sob o pretexto de investimentos comerciais. No entanto, ao rastrear o fluxo de dinheiro, descobrimos que todos esses fundos foram transferidos para contas privadas da senhorita Larissa e de alguns de seus parentes. O valor total excede mais de 1,5 milhões de reais. Não, isso não é verdade, gaguejou Ricardo tentando se defender. Eu emprestei esse dinheiro. Emprestou? O Dr. Marcos esboçou um sorriso irônico. Também temos gravações do Sr. Ricardo e da senhorita Larissa discutindo o uso desse dinheiro para comprar um apartamento de férias no litoral. Isso não é um empréstimo. Isso é o crime de apropriação indébita de bens conjugais, continuou ele, não lhe dando chance de respirar. Além disso, temos evidências de que a senhora Heloísa, mãe do Sr. Ricardo, pediu repetidamente à senhora Camila grandes somas de dinheiro sob o pretexto de ajudar a família. Essas somas também são consideradas por nós como parte de uma estrutura organizada para a apropriação de ativos. Ele virou-se para olhar para Dona Heloísa, que ainda estava sentada imóvel no sofá. Minha senhora, essas ações poderiam, se comprovadas em tribunal, constituir um crime criminal. A última bomba tinha sido detonada. Não era apenas um divórcio, poderia tornar-se um caso criminal. O medo refletia-se nos rostos de todos os envolvidos. Pensaram que estavam apenas enganando uma esposa ingênua. Não esperavam que suas ações tivessem violado a lei de forma tão grave. Portanto, concluiu o Dr. Marcos em voz severa, viemos aqui hoje para apresentar-lhes uma proposta. Ou a família aceita o acordo de divórcio que propusemos,
no qual o Sr. Ricardo deve devolver todo o dinheiro desviado e renunciar a quaisquer outros ativos, ou submeteremos este dossiê completo aos tribunais e às autoridades competentes. A escolha é de vocês. Ele colocou um acordo de divórcio já redigido sobre a mesa. Todos os olhos fixaram-se nele como se fosse uma sentença de morte. A família Albuquerque, aquelas pessoas que sempre foram tão arrogantes, constantemente menosprezando os outros, estava agora completamente encurralada. Não havia escapatória. Sua peça, a fachada de uma família de princípios e moralidade, tinha terminado oficialmente na mais profunda humilhação. E eu sabia que suas vidas nunca mais seriam as mesmas a partir daquele momento. O silêncio que se seguiu à declaração do Dr. Marcos foi mais assustador do que um furacão. Foi o silêncio do colapso, do desespero. Toda a família permaneceu imóvel como estátuas, rostos pálidos, sem sangue. Olhavam para o acordo de divórcio sobre a mesa, depois olhavam uns para os outros em pânico. A peça tinha acabado, e eles já não tinham nenhum papel ao qual se agarrar. Sr. Hermon, meu sogro, foi o primeiro a desmoronar. O homem patriarcal que sempre valorizara a honra acima de tudo não suportou tal humilhação. Ele agarrou o peito, o rosto tornando-se azulado, e desabou no chão. Pai! Hermon! Os gritos encheram a casa novamente, que mergulhou de volta no caos. Mas desta vez não era o caos da raiva, mas o do medo e da impotência. Enquanto todos corriam para chamar uma ambulância e ajudar o Sr. Hermon, eu e o Dr. Marcos permanecemos sentados calmamente. Não saímos. Precisávamos de uma resposta final. Um tempo depois, após o Sr. Hermon receber os primeiros socorros, Ricardo saiu cambaleando. Parecia um cadáver vivo. Seu cabelo, normalmente impecável, estava despenteado. Suas roupas de grife estavam amarrotadas. Não ousou me olhar nos olhos. Aproximou-se da mesa, pegou a caneta com a mão trêmula. Sem dizer uma palavra, assinou o acordo de divórcio. Cada traço, desajeitado e hesitante, era uma confissão tardia. Quando ele largou a caneta, Dona Heloísa saiu do quarto. Já não chorava, já não gritava. Parecia 20 anos mais velha. Seus olhos estavam inchados e sem vida. Olhou para mim e depois para o papel com a assinatura do filho. Um suspiro profundo escapou-lhe do peito. Pegue, disse ela com voz rouca. Considere esta família em dívida com você. Não disse nada. Apenas dei um sinal ao Dr. Marcos. Ele verificou cuidadosamente a assinatura e depois recolheu todos os documentos. Nosso trabalho aqui terminou. Vamos nos retirar, disse o Dr. Marcos educadamente. Eu também me levantei em silêncio e fui para a porta. Não senti a euforia da vitória, apenas um cansaço e um vazio imenso. 10 anos. 10 anos de juventude, amor e sacrifício terminaram com uma assinatura trêmula e uma frase amarga. Ao passar por aquela porta, soube que um capítulo da minha vida estava se fechando para sempre. Um capítulo cheio de falsa doçura e dor real. Nos dias que se seguiram, vivi em uma calma necessária. Mudei-me da mansão e voltei para o meu antigo apartamento, onde vivia antes de me casar. As formalidades do divórcio e a transferência de ativos foram tratadas de forma rápida e profissional pelo Dr. Marcos. Conforme acordado, Ricardo saiu sem nada. A casa, os carros e todo o dinheiro que ele tinha desviado voltaram para mim. Ouvi dizer que a família teve que vender imóveis para pagar as dívidas e as contas médicas do Sr. Hermon. Ricardo não conseguiu se recuperar após perder tudo: esposa, bens e honra. Perdeu o emprego e afundou-se na bebida. Sem dinheiro, Larissa o deixou rapidamente e desapareceu sem deixar rastro. Seu amor profundo provou ser baseado em mentiras e interesse material. Dona Heloísa caiu em depressão após o choque e a exclusão social. A família que outrora se orgulhara tanto de sua riqueza e status era agora uma pilha de cinzas, uma lição cara sobre ganância e falsidade. Pagaram um preço muito alto pelo que tinham feito. Eu não me alegrei com a queda deles, apenas vi a realidade nua e crua do karma.
Você colhe o que planta. Eles semearam vento e colheram tempestade. Quanto a mim, não me deixei afundar no passado. Comecei uma nova vida. Foquei em expandir minha rede de centros de estética. O trabalho me deu alegria e confiança de volta. Voltei a praticar hobbies que tinha esquecido. Pintura, dança, entrar em clubes de leitura. Viajei mais, descobri novos lugares, conheci novas pessoas. Percebi o quão grande e bonito o mundo é, e que a felicidade não tem que depender de um homem. Também fiz algo que considerei necessário. Usei parte do dinheiro recuperado para criar uma pequena fundação chamada Fundação Fênix, especializado em oferecer a mulheres que foram vítimas de abuso ou traição no casamento apoio jurídico e psicológico gratuito. Queria usar minha própria história para ajudar outras mulheres para que não tivessem que passar pela dor e pela impotência que eu sofri. Uma tarde, durante uma apresentação da fundação, vi uma figura familiar no fundo da sala. Era o Ricardo. Estava mais magro e envelhecido. Não ousou se aproximar. Simplesmente me observou em silêncio à distância. Em seus olhos já não vi arrogância ou cálculo, apenas um remorso tardio. Nossos olhos se encontraram por um breve momento. Não desviei o olhar. Apenas acenei ligeiramente com a cabeça. Não era um gesto de perdão, mas de paz. Todas as contas tinham sido acertadas. Ao final do evento, o Dr. Marcos aproximou-se de mim com um sorriso. Você está realmente radiante hoje, Camila. Devo isso a você, respondi com um sorriso sincero. Obrigada, meu grande aliado. Juntos, olhamos pela janela o pôr do sol sobre a cidade. Um céu vermelho brilhante, bonito como uma pintura. Sabia que minha vida, como a fênix, tinha renascido das cinzas novamente. Um novo futuro, uma nova jornada estava diante de mim, e desta vez eu escreveria minha própria história de felicidade. Uma história sem mentiras, apenas com sinceridade e paz. O tempo tem um poder maravilhoso. Pode fazer as memórias desaparecerem, curar feridas e ajudar-nos a ver o passado com serenidade. Um ano após o divórcio, minha vida tinha tomado uma nova direção. Meus centros de estética não só se recuperaram, como estavam florescendo mais do que nunca. A Fundação Fênix também estava trabalhando a toda capacidade, ajudando muitas mulheres a encontrar justiça e uma nova vida. Estava ocupada, mas era uma ocupação cheia de significado e alegria. Tinha encontrado minha missão, não ser uma esposa perfeita, mas uma mulher útil para a sociedade. Já não pensava muito no Ricardo e na sua família. Ocasionalmente, rumores chegavam a mim de que ele tinha encontrado um emprego como escriturário, com salário modesto, que Dona Heloísa tinha se tornado uma mulher quieta e solitária, após o choque e a exclusão social. Eles já não eram as figuras poderosas e arrogantes do passado. Eram apenas os restos de um passado de brilho falso, que existia no esquecimento. Eu não senti alegria com a desgraça deles, nem ressentimento. Apenas a verdade simples de que a vida, mesmo que tarde, é sempre justa. Uma tarde, quando estava me preparando para sair do escritório, recebi uma ligação de um número desconhecido. Com licença, posso falar com a senhora Camila? Era a voz de uma moça jovem, um pouco tímida. Sim, é ela mesma. Quem fala? Eu sou a Larissa, senhora. Congelei. Larissa, o nome que eu tinha tentado apagar da minha memória depois de 1 ano. Por que ela estava me ligando? O que você quer? Minha voz tornou-se gélida. Senhora, poderia me ver por um momento? Tenho algo muito importante para lhe dizer. Por favor, só desta vez. A curiosidade venceu a cautela. Concordei em encontrá-la em um pequeno café. A Larissa, 1 ano depois, tinha mudado completamente. Já não era funcionária ingênua ou amante descarada. Estava magra, pálida, vestida de forma simples. Seus olhos já não tinham aquele brilho de astúcia, mas uma tristeza profunda. Sentou-se oposta a mim com a cabeça baixa. Sinto muito, senhora. Foi a primeira coisa que disse, com a voz tremendo. Sei que é tarde para dizer isso, mas eu realmente sinto muito. Fui uma idiota. O dinheiro e as promessas me cegaram. Permaneci em silêncio e observei-a. Depois que saí da sua casa, continuou ela,
Achei que podia começar uma nova vida com aquele dinheiro, mas estava errada. O Sr. Ricardo veio atrás de mim depois do divórcio para exigir tudo de volta. Ele disse que era dinheiro dele. Tive que devolver tudo. Ele tirou tudo de mim, o apartamento, o carro, até as poucas economias que eu tinha. Abandonou-me sem piedade. Esse é o preço que você teve que pagar, disse eu sem emoção. Sim, acenou ela enquanto as lágrimas começavam a fluir. É o meu castigo. Mas não vim pedir-lhe piedade. Vim devolver-lhe algo. Ela tirou uma pequena caixa da bolsa e empurrou-a em minha direção. O que é isso? Perguntei. É o seu anel de casamento, disse ela com voz quebrada. Aquele dia, no meio do caos, eu o peguei secretamente. Pensei em vendê-lo para sobreviver, mas não consegui. Toda vez que olhava para ele, sentia-me culpada. Ele pertence à senhora. Abri a caixa. O anel de diamante que Ricardo me deu no nosso dia de casamento ainda estava lá, brilhante e bonito. Mas para mim, não tinha mais significado. Era apenas o símbolo de uma mentira. Fechei a caixa e devolvi para ela. Já não preciso dele. Guarde-o, venda-o e comece de novo. Considere isso sua primeira lição sobre como ganhar dinheiro através do seu próprio esforço. Larissa olhou para mim com incredulidade. Provavelmente não esperava que a pessoa a quem causara tanto sofrimento a tratasse assim. Começou a chorar. Obrigada, senhora, obrigada. Não disse mais nada. Levantei-me e saí. Não a perdoei, mas também já não a odiava. Guardar rancores apenas sobrecarrega a alma. Deixá-los ir é a verdadeira forma de me libertar. Ao sair do café, começou a garoar. Não procurei abrigo. Caminhei na chuva e deixei que as gotas frias lavassem os últimos vestígios do passado. O encontro com a Larissa foi como um epílogo que fechou completamente um capítulo antigo e doloroso. Meses depois, numa manhã ensolarada, o Dr. Marx ligou-me eufórico. Camila, você tem um momento? Tenho boas notícias. O que se passa, Rime? O caso do Ricardo e da família dele agora tem um veredito final. Com as novas provas que encontramos de outras vítimas de golpes financeiros dele, ele foi condenado a 15 anos de prisão por fraude e peculato. A mãe dele, Dona Heloísa, recebeu 3 anos em liberdade condicional como cúmplice. A justiça foi finalmente plena. Senti um alívio profundo. Obrigada, Marcos. Obrigada por tudo. Nada a agradecer, disse ele. Ah, e mais uma coisa. Vou dar uma pequena festa em minha casa este fim de semana. Você tem que vir. Há alguém que quero lhe apresentar. Quem? Perguntei curiosa. Isso é um segredo. Venha e descobrirá. No fim de semana, fui à casa do Dr. Marcos. Era uma festa de jardim aconchegante com apenas alguns amigos. Então o Dr. Marcos me apresentou a um homem. Ele era alto, com um rosto gentil e um sorriso caloroso. Camila, este é o Miguel, um arquiteto muito talentoso e um grande amigo meu. Apertamos as mãos, nossos olhos se encontraram e senti uma leve conexão, um calor que não sentia há muito tempo. Naquela noite, conversamos por horas sobre trabalho, hobbies, vida. Descobri que tínhamos muito em comum. Ele também tinha passado por uma separação dolorosa e estava em sua própria jornada de reconstrução. Quando nos despedimos, ele pediu meu número de telefone. Espero ter a oportunidade de lhe convidar para um café, disse ele com aquele mesmo sorriso caloroso. Sorri e balancei a cabeça. Não sabia o que o futuro me reservava. Não tinha pressa em encontrar um novo amor, mas sabia que, depois de um longo e frio inverno, meu coração estava começando a sentir os primeiros raios de sol. A semente de uma nova felicidade talvez estivesse começando a brotar, e desta vez eu já não seria ingênua. Deixaria as coisas fluírem com o coração aberto, mas com a mente clara. A vida ainda era muito longa, e eu estava pronta para receber as coisas boas que me esperavam. O encontro com o Miguel foi como uma brisa fresca que soprou suavemente em minha vida já calma e trouxe consigo um novo sabor doce. Começamos a nos ver sem pressa, sem paixões precipitadas. Nossos sentimentos cresceram lentamente, construídos sobre a compreensão e a harmonia. Ele era um homem maduro, profundo e atencioso. Não fazia discursos floreados.
Demonstrava seu afeto através de pequenos gestos sinceros. Lembrava-se que eu gostava de chá de lavanda com mel de manhã. Estava disposto a dirigir 1 hora só para me trazer um doce que eu mencionara de passagem. Ouvia meus planos para o negócio e para a Fundação Fênix com respeito e admiração genuínos. Ao lado dele, eu não tinha que ser forte o tempo todo. Podia ser eu mesma, mostrar minha vulnerabilidade, compartilhar medos que nunca confidenciara a ninguém. Ele não tentava me superproteger. Simplesmente ficava ao meu lado. Pegava minha mão e dizia: "Estou aqui. Você não está sozinha." Pela primeira vez em muitos anos, senti-me segura novamente, amada de forma completa e incondicional. 1 ano depois de nos conhecermos, durante uma viagem a Gramado, ele me pediu em casamento. Sem velas, sem rosas, sem grandes promessas. Simplesmente pegou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: "Camila, case-se comigo. Não vou prometer-lhe uma vida de luxo porque você já tem isso. Só posso prometer-lhe um ombro para se apoiar, uma casa que esteja sempre cheia de risos e um amor sincero para o resto da minha vida." Chorei lágrimas de alegria e realização e disse sim. Nosso casamento foi celebrado em uma praia beijada pelo sol e pela brisa, apenas com a família e os amigos mais próximos. Em um vestido branco imaculado, caminhei de mãos dadas com Miguel por um corredor de flores brancas. Olhei para o homem ao meu lado, aquele que me acompanharia pelo resto da minha vida, e soube que tinha encontrado meu verdadeiro refúgio. A felicidade nem sempre vem da primeira vez. Vem depois de você ter resistido à tempestade, depois de ter aprendido a amar a si mesma e valorizar o que tem. Nossa vida de casados não tinha dramas como nos filmes. Era uma sequência de dias simples, mas cheios de amor. Ele me apoiava no meu trabalho e tornou-se um conselheiro inestimável. Eu nutria nosso pequeno ninho e aprendia a cozinhar seus pratos favoritos. Líamos juntos, víamos filmes juntos, viajávamos e descobríamos o mundo. Compartilhávamos cada alegria e cada tristeza. 2 anos após o casamento, dei à luz um lindo menino. Ao segurá-lo nos braços, Miguel estava ao meu lado, apertando minha mão. Seus olhos brilhavam. "Obrigada, meu amor", disse ele. "Obrigada por me dar uma família completa." Ao ver meu filho e o homem que eu amava, senti-me como a mulher mais feliz do mundo. Toda a dor do passado parecia muito distante, apenas uma vaga lembrança. Ocasionalmente, notícias do Ricardo ainda chegavam a mim. Ele tinha sido libertado da prisão após uma redução em sua sentença, mas sua vida nunca mais foi a mesma. Sem trabalho, sem família, sem amigos, levava uma existência solitária em uma vila remota. Já não o odiava, apenas sentia pena. Ele tivera tudo, mas sua ganância e falsidade tinham tirado tudo dele. Minha história, que começou com traição e lágrimas, teve um final feliz. Mas não foi um final que foi fruto da sorte. Foi um final forjado com coragem, com vontade e com fé no bem. Atravessei um longo e escuro inverno, mas não desisti. Transformei minhas feridas em força, minha dor em lições e finalmente encontrei uma primavera radiante para mim. Uma primavera com sol, com flores, com o riso do meu filho e com um homem que está sempre ao meu lado e segura minha mão em cada tempestade. Quando olho para trás, só há uma coisa que quero dizer a todas as mulheres que enfrentaram ou enfrentarão dificuldades. Nunca percam a esperança. Nunca percam a fé em si mesmas. Depois da chuva, o sol sempre vem, e depois da tempestade, a felicidade chegará. Desde que sejamos fortes o suficiente para esperar e corajosas o suficiente para agarrá-la. Minha vida é a prova disso. Queridos ouvintes, assim a jornada tempestuosa de Camila chega a um fim verdadeiramente pleno. Ao fecharmos as últimas páginas dessa história, o que talvez permaneça mais conosco não é a satisfação de ver o mal punido, mas uma profunda admiração pela força extraordinária de uma mulher. A história de Camila não é apenas uma tragédia sobre traição, é um hino ao renascimento. Ensina-nos que o inferno mais cruel às vezes não é criado pelo destino, mas pelas pessoas que mais amamos. E é das cinzas dessa destruição que nós, se tivermos coragem suficiente, podemos ressurgir como uma fênix,
mais radiantes e fortes do que nunca. Muitas vezes pensamos que o silêncio é ouro, que a paciência preserva a paz familiar. Mas essa história prova que o silêncio diante do mal e a paciência diante da traição não são virtudes, mas uma forma de consentimento que permite que a malícia se espalhe. Camila dedicou 10 anos à humildade, ao sacrifício e à confiança cega. Ela não percebeu que na casa que tinha construído com amor e suor, estava criando cobras venenosas. A lição amarga, mas inestimável, aqui é que a bondade e a vontade de sacrifício só têm valor se forem concedidas à pessoa certa. Nunca se anule incondicionalmente ao ponto de se perder. Se você parar de respeitar o seu próprio valor, não pode esperar que os outros a respeitem. E você, o que achou das atitudes de Camila? Se estivesse no lugar dela, teria coragem de fazer o mesmo? Deixe seus pensamentos e reflexões nos comentários. Cada opinião é uma perspectiva valiosa. Se a história de hoje fez você refletir, não esqueça de clicar em curtir e compartilhar este vídeo para espalhar essa mensagem poderosa. E acima de tudo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a nossa jornada em busca dos verdadeiros valores da vida continua. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!